E aí galera, beleza? Aqui é o Cássio, pra quem não me conhece, pra quem já conhece, e aí? Esse aqui é o primeiro de muitos vídeos que eu pretendo fazer de CAD das capacitações, onde eu vou abordar alguns temas sobre processos e algumas técnicas que eu usei e continuo usando no setor de CAD da Mamutes para capacitar os novos membros e ajudar os membros que estão na equipe agora a continuar mantendo o mesmo ritmo e a mesma produção, meio que padronizando a forma como a gente faz algumas coisas. O vídeo de hoje é relativamente simples. A gente basicamente vai plotar um perfil aerodinâmico dentro do CATIA e eu vou fazer ele usando uma ferramenta que fica meio escondida dentro da pasta raiz do CATIA e pouca gente sabe que ela existe, mas ela existe. Para começar então, me diminui aqui um pouquinho. E o que a gente vai precisar para fazer essa plotagem do perfil? Primeiramente, a gente vai precisar de um Excel. Precisa ser o Excel e eu já vou explicar por quê. Então, tenham um Excel à disposição de vocês. Porque a gente vai usar um arquivo que fica dentro da pasta raiz do CATIA, que ele é um macro para Excel. Então a gente vai colocar os pontos dentro desse macro e plotar. Antes de eu mostrar o macro para vocês, eu vou pedir para configurarem o Excel de vocês. Então, vindo aqui nas opções no cantinho, vocês vão abrir em central de confiabilidade, perdão. Vão abrir aqui em configurações da central de confiabilidade, aqui em configurações de macro, vocês vão garantir que esteja habilitada o desativar todas as macros com notificação. Porque quando a gente abrir o arquivo do macro aqui, ele vai popar uma notificaçãozinha pra gente, avisando que tem macro nesse arquivo e perguntando se a gente quer habilitar. Se a gente deixar sem notificação, essa notificação não vai aparecer e a gente não vai conseguir habilitar para rodar o macro. Você pode deixar habilitar todas as macros, mas eu não recomendo, porque vai que no futuro você baixa, sei lá, um arquivo de Excel malicioso que tem um macro que vai roubar os seus dados bancários. Então, eu deixaria aqui no desabilitar com notificação, que a gente só clica na notificaçãozinha quando ela popar e beleza. Feito isso, primeiro, onde fica esse macro do CATIA? Vai depender de onde vocês instalaram o CATIA de vocês. O meu, ele fica aqui, no meu computador, no disco que eu instalei ele, arquivo de programa x86, Dassault Systems, B21, Intel A, Code, Command, e se eu apertar G, ele é esse arquivinho bem aqui, ó, GSD Point Spline Loft from Excel. Beleza? Esse caminho aqui, que é o meu caminho, né? Pode ser diferente no de vocês, que vai depender de onde vocês instalaram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para facilitar. Mas é só seguir a mesma sequência de passos. Se a gente abrir ele aqui, ele já vai popar aquele aviso de segurança, né, para habilitar o macro. E o que eu recomendo vocês fazerem? Não editem esse arquivo por aqui. Pode acontecer de você editar por aqui, né, e depois apagar alguma informação importante ou até apagar o próprio arquivo do macro. Então eu recomendo sempre crie uma cópia dele na sua área de trabalho e edita por ela, beleza? Vou até renomear ela aqui para macro, certo? E quem não tiver esse arquivo de macro, ele vai estar aqui na descrição de baixo no meu drive para vocês baixarem também, certo? E o que esse macro faz, então? Abrindo ele aqui de novo, a gente tem, vou habilitar o conteúdo, lembrar de habilitar o conteúdo aqui em cima. A gente tem algumas informaçõezinhas que aparecem aqui, né? A gente tem primeiro essa sequência de números, né? E essas palavras que ficam na primeira coluna dele aqui. Para hoje, a gente vai usar só o point e o curve. Então eu posso apagar esses dois do meio e deixar só o point e o curve aqui. E aí eu passo ele aqui para cima porque é onde eu quero que ele termine, certo? E o que esse arquivo vai fazer? Eu vou abrir o CATIA aqui para demonstrar, para rodar ele nativamente como ele vem, para a gente ir fazendo algumas alterações e ver como ele funciona. Quando vocês abrirem o CATIA de vocês, ele vai vir dessa forma aqui. Alguns de vocês vai abrir direto num part, outros, a maioria vai abrir direto no product. É importante que você feche esse product e abra um GSD ou um part design, dependendo de onde você for fazer. Porque se você tentar fazer por um product, o macro ele vai bugar, ele não vai entender o que você quer fazer. Por exemplo, eu vou abrir um GSD dentro de um part. Vamos supor que eu abri o CATIA e vim aqui no Start, Shape, GSD. Ele vai abrir o meu GSD dentro do product, certo?
Quando eu vier aqui no macro e pedir para ele rodar, não precisa preocupar com isso agora não, que depois eu vou explicar como rodar o macro certinho. Mas quando eu tentar rodar o macro, ele vai aparecer aqui que o objeto não aceita essa propriedade ou método. Por quê? Porque eu estou dentro de um product e não dentro do meu GSD. Para solucionar isso, eu vou fechar aqui, deixar o CATIA não salvar, vou fechar ele aqui, deixar o CATIA assim nessa janela inicial, vir em Start, Shape, Generative Shape Design, certo? Que eu vou renomear como, sei lá, macro. Aqui ele criou meu GSD, e se eu vier aqui no macro, para estudar como ele funciona, né? Para a gente rodar um macro padrão do Excel, vocês vão vir aqui em exibir, vai depender do Excel de vocês, né? Mas aqui no meu fica na parte de cima, exibir. Vou clicar aqui no Start Loft, que é a primeira célula, vir em exibir, macros, vou vir aqui no Full Main, que é a última opção aqui, vou executar, e aqui nessa janelinha ele tem algumas informações importantes, né? Se eu quiser que o CATIA plote para mim só os pontos, eu vou digitar 1 nessa barra e dar OK. Se eu quiser que ele plote os pontos e a linha, eu aperto o 2 e dou OK. E se eu quiser que ele faça os pontos, a linha e o loft, aí eu boto 3, certo? No meu caso, eu vou querer que ele faça só os pontos. Então eu vou dar OK. Ele meio que passa rapidinho aqui. E se eu voltar no CATIA, ele fez os pontos aqui. Uma coisa interessante desses pontos, vamos vir aqui no ponto 1, por exemplo. Se eu clicar 2 vezes no ponto 1, eu observar as coordenadas dele aqui, 0, menos 90 e 10, certo? Se eu voltar no meu arquivo de Excel, 0, menos 90 e 10 são as coordenadas dessa primeira linha. Então, a primeira célula vai ser referente à coordenada no eixo X, a segunda no eixo Y e a terceira no eixo Z, certo? Agora sobre os dados que a gente vai usar para plotar esse perfil, eu vou mostrar de 2 jeitos, né? Um é a gente usando os dados que vêm de aerodinâmica, que vem no formato DAT, só a gente abrir ele com um bloco de notas que a gente consegue acessar. E outro é plotando pelo Airfoil Tools, que ele vem de um jeito mais esquisito e eu achei importante mostrar para vocês como eu faço o tratamento desses dados, né? Quando a gente abre aqui o arquivo que a aerodinâmica usa, que inclusive é o mesmo arquivo que eles usam para plotar o Airfoil Nuances, a gente consegue observar algumas coisas interessantes. Primeiro, que o sistema de ponto aqui, a gente vai trocar por vírgula para usar no Excel. Para fazer isso rápido, eu gosto de fazer pelo próprio bloco de notas. Eu venho aqui em editar, substituir e só localizar ponto e por vírgula. Aí eu substituir tudo e ele substitui o meu ponto por vírgula, certo? Feito isso, eu vou copiar tudo e colar dentro do meu Excel. Eu gosto sempre de criar uma nova aba aqui dentro do Excel para eu não embolar com a aba do macro e não perder alguma coisa importante, certo? Então eu só colo os meus dados aqui, certo? Meus dados colados. Esse aerofólio, que a aerodinâmica usa para plotar no ANSYS, ele tem 1 milímetro de corda. Para a gente corrigir isso e colocar para a nossa corda, eu vou, por exemplo, colocar numa corda de 190. Então eu venho aqui no Excel, digito 190, numa célula aleatória. Eu basicamente vou só multiplicar todos os valores dessa coluna pelo 190. Para fazer isso rápido, eu gosto de criar essa função aqui, dessa célula vezes o meu valor de 190. Aperto F4 para ele travar o 190, Enter. E aí quando eu arrastar para baixo aqui, ele faz a conta com todos os valores. Então ele escala eles para 190. A mesma coisa com a segunda coluna. Então igual 190 vezes a segunda coluna e clico no valor referente ao 190, F4 para travar ele, Enter e arrasto para baixo até o final, certo? E agora, com esses valores feitos, eu copio essas duas colunas e aqui na minha aba principal do macro, eu só venho em colar especial e colar valores. E aqui eu colei os valores, certo? Agora, o próximo passo. Como eu quero plotar o perfil, eu vou plotar ele no plano. Então, para eu plotar ele no plano, todas as minhas coordenadas de x, de y, de z, aqui vai depender de onde você quer plotar ele. Como eu quero plotar ele nessa mesma orientação aqui em cima desse plano y, z, eu vou optar por deixar as coordenadas de x 0. Então, primeiro, eu vou colar o final do meu macro aqui e vou só arrastar esse 0 até o final. Com isso feito, a gente já consegue plotar o perfil. Se eu vier aqui no Start Loft,
garantir que o CATIA esteja no GSD. Venho aqui no Start Loft, exibir, macros, main, executar. E aqui, agora ao invés de só os pontos, eu vou querer os pontos e a linha direto. Então eu aperto 2 e dou um OK. E aí eu espero o Excel terminar de plotar os pontos. Que ele deu que terminou, ficou aqui no final, o end marcado. Eu venho aqui no CATIA e já está aqui o meu perfil com os pontos e a linha. E se eu fizer a conferência aqui, com o measure, se eu pegar esse pontinho mais no extremo aqui, e cotar ele referente a esse plano, eu vou ter a medida de 190, que é a corda que a gente dimensionou lá no nosso Excel. Aqui, uma consideração muito importante que eu tenho que fazer é que o perfil, quando a gente plota ele aqui, ele não vem fechado, certo? Para a gente fechar ele, o que eu gosto de fazer é simplesmente vir aqui no Line, clico nesse último ponto e nesse aqui, e aí ele fecha, certo? Depois eu venho aqui no Join, e simplesmente junto o perfil que eu criei com o Excel com a linha que eu acabei de criar, dou um preview para ver se ele vai fechar certinho e dou um OK. E agora a partir desse join eu consigo fazer um pad, fazer um extrude, fazer o que eu quiser fazer com esse perfil. Se você quiser ser um pouco mais perfeccionista, dá para fechar ele mais tranquilinho. Mas como aqui essa medida aqui ela é bem pequenininha, a distância entre esses dois pontos aqui dá cerca de meio milímetro, então não é uma coisa que fisicamente vai atrapalhar o projeto. Mas, de novo, se você quiser ser perfeccionista, tem como fechar isso aqui de um jeito muito melhor, que é usando a função de extrapolate. Se eu clicar no extrapolate, primeiro ele vai me pedir um boundary e alguma coisa para extrapolar. De boundary, eu vou colocar esse pontinho aqui e eu vou extrapolar primeiro a linha de cima. É importante desmarcar o assemble result para ele criar uma linha nova, não criar em cima dessa aqui. Se eu dar um OK, ele vai criar essa linha aqui, separada. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Ir no ponto, na linha, desmarcar o assembly. Só que agora, ao invés dela ir para o infinito, eu vou botar ela aqui em up to element e marcar essa linha. E ele vai criar só até essa minha linha nova, certo? Agora, com isso feito, eu posso vir aqui no split. Aqui, aqui. Vou inverter, dou um preview e um OK. E aqui ele corta. E agora, de novo, eu posso vir aqui, join, selecionar esses três segmentos, dar um preview e OK. E agora ele fechou ela de uma maneira mais afilada no final. Fisicamente não vai fazer diferença alguma, mas pelo menos fica mais bonito no CAD. Agora com esse join feito, o que eu posso fazer com ele? Primeiro eu vou esconder todos os pontos, eu vou clicar no último aqui, vir aqui em cima, segurar Shift e dar um hide para esconder todos os pontos. E aqui eu tenho só o meu join mostrando. O que eu posso fazer com esse join? Eu posso extrudar ele, então eu posso criar um extrude, que eu vou querer criar ele para direção X. Eu posso criar um extrude desse meu perfil. E eu posso também, que é o mais importante aqui para a gente no caso, jogar esse meu arquivo para dentro de um part design e fazer um pad com ele. Vou fazer um pad aqui de 5 mm, certo? E aqui eu tenho um pad no meu perfil, que depois eu vou poder jogar dentro do drawing para fazer um DXF e mandar para o corte a laser.